Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós. A matéria-prima para o teu milagre, ela não vai vir, ela já veio. Deus não vai te dar, Deus já te deu. É por isso, irmão, que quem não sabe quem é, está cansado buscando conquistar aquilo que na cruz Deus já te deu. Irmão, o evangelho não é sobre conquista, evangelho é sobre herança. Tem muita gente tentando conquistar, tentando fazer, tentando se tornar aquilo que na cruz Jesus já conquistou, Ele já te tornou, Ele já te deu. Por isso que o sentido da vida é para dentro. Deus já colocou, irmão, só está adormecido. Você precisa deixar Ele trazer isso para fora. As respostas já estão dentro. A identidade já está dentro. O desígnio já está dentro. Agora, sabe qual que é a loucura? A gente está fraco por fora porque a gente está fraco por dentro. A gente está em crise do lado de fora porque a gente está um caos do lado de dentro. Cara, isso é muito forte. A gente está com medo do lado de fora porque a gente ainda não foi ativado do lado de dentro. A gente está fraco do lado de fora porque na verdade estamos fracos do lado de dentro. Você percebe Paulo em cadeias, em cárceres, escrevendo cartas que hoje são as bases do Novo Testamento. Vai falar para Paulo que o problema era o que cercava ele. Paulo, irmão, está dentro de uma prisão cantando louvores, as portas se rompem. Paulo está dentro de uma masmorra, de uma prisão, escrevendo cartas que a gente lê e são a base do Novo Testamento até hoje. Paulo naufraga, chega numa ilha, picado por uma serpente, começa a curar pessoas. Não tinha tempo ruim para Paulo. Por quê? Porque os tempos eram favoráveis? Não, porque ele não era mais refém do tempo. Ele fala, agora eu considero viver é Cristo, morrer é lucro. Irmão, Paulo entendeu que o sentido da vida era para dentro. Havia um leão que despertou dentro de Paulo. Então não importa o que diziam sobre ele, o que pensavam sobre ele, o que faziam contra ele. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso e eu vou até o final, porque Deus disse que faria. A gente olha para fora o tempo inteiro, mas vamos ser sinceros, a gente quase nunca olha para dentro. Irmão, a minha geração está em crise porque investe mais em academias do que já investiu em toda a sua história em autoconhecimento. Investimos em estética muito mais do que investimos em essência. Pessoas lindas por fora, vazias por dentro. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo olhando para fora e a gente quase nunca gasta tempo olhando para dentro. Tem muita gente achando que no próximo estado vai viver algo novo. O problema não é o estado que você está, não é o estado que você mora, o problema é o estado que você está. Não é a Flórida que vai mudar a tua história. Não é o calor da Flórida que vai te alegrar. Não é o frio do norte que vai te abater. Não é a prosperidade da Califórnia que vai te abençoar. É o estado que você está, irmão. A gente vê bilionários que tiram a própria vida porque se tornaram milionários. O problema dele não era a fortuna, o problema dele era a pobreza. Ele era tão pobre que ele só tinha o dinheiro. É por isso que é possível um compositor não ouvir ou um pintor não enxergar, porque ele acessou o mundo interior. Ele só está trazendo para fora aquilo que ele já acessou dentro. Pai, coloca para fora a vida que o Senhor já depositou dentro. Existe um leão dentro de nós, irmão. Nós somos quem Ele diz que nós somos. Existe um leão dentro de nós. O problema é que tem muita gente miando quando já deveria estar rugindo, irmão. Para de miar, porque ninguém que se compadece de você pode mudar a tua história. Começa a rugir, porque aquele que já mudou a história só está esperando o teu primeiro passo de fé. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan. Uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. Existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos porque se esqueceu do propósito. O
que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. A dor não é um problema, o problema é viver algo vazio. A dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Vamos ser sinceros, irmão, olha para mim, quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer. Que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? Se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Visionários são homens que desenvolveram a capacidade de passear no tempo. Então eles foram no futuro, viram coisas e voltaram para o presente para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além do seu tempo. Todo visionário tem uma visão que vai além das suas circunstâncias. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. Tinha dor durante a jornada de Pedro, em meio a cativeiros e prisões, mas existia uma visão que fazia com que ele suportasse a sua dor. Você está num trabalho que você não faz o que você gostaria de fazer, você não está descansando como você gostaria de descansar, mas quando você lembra da sua família, você continua fazendo o que tem que ser feito. Porque a visão da sua família e do propósito pelo qual você faz o que faz é o que sustenta você no meio do processo. Irmão, se eu me esquecer da visão que Deus me deu para fazer o que eu faço, no primeiro combate, no primeiro conflito, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Eu entendo que o meu problema não é sentir dor no meio da jornada. O meu problema é gastar a única vida que eu tenho para não construir nada que vai falar comigo na eternidade. Você foi criado para criar algo eterno. E é por isso que se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito. Então a gente tem que entender que se a minha natureza é criada para a eternidade, a única coisa que preenche ela são frutos que eles vão ser gerados para a eternidade. Você foi gerado para a eternidade. Você deve conhecer centenas de pessoas que tiveram sucesso aos olhos dos homens, mas ainda assim são vazios de Deus. Porque não tem nada pior do que um sucesso sem propósito. A gente precisa entender que a vergonha de ontem vai se transformar no milagre de hoje. Então uma vergonha familiar pode transformar você num canal de cura para famílias. Uma vergonha financeira, uma quebra, uma falência pode transformar você num canal de vida para ministrar sobre provisão. É que em todo o processo da nossa jornada de fé vai existir dor, mas existe uma força que brota dessa dor. Você está comigo? Diga amém. Deus dá uma direção para Noé e ele fala: filho, prepara uma arca. Quando Deus pede para Noé fazer isso, não existia chuva ainda. Então Deus está dando uma direção para que Noé faça algo que não faz sentido, num tempo que não faz sentido. Você está comigo? Você pegou? Então Noé começa a construir o que Deus falou. Noé começa a construir uma arca. E ele passa 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Noé está lá, confiante na única palavra que ele recebeu. Ele está construindo a arca. Até que chega um tempo em que a chuva começa a cair. E Deus fala: olha, agora você vai para dentro da arca, fecha as janelas, fecha todas as portas de acesso, para que ninguém entre. Irmão, do lado de fora da arca estavam todos aqueles que caçoavam de Noé, enquanto ele construía a sua base de proteção. Irmão, Noé parecia estúpido, até que as primeiras gotas de chuva caíram. Pega essa chave. Não dá para começar a construir a arca depois que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Tem muita gente parando no meio do caminho porque Deus já te disse o que fazer, mas você só quer fazer quando a crise chegar.
Tem muita gente parando no meio do caminho, porque quando as gotas começam a cair, fala: é verdade, a crise está vindo, eu preciso construir uma arca. Deixa eu te falar, irmão, não dá mais tempo. Toda palavra que Deus te deu, Ele está antecipando uma crise que ainda está por vir. A gente olha para um problema, para um gigante, para uma muralha, para uma tempestade e fala: Deus, me livra desse problema. Deus está dizendo para alguns de nós: eu permiti que esse problema chegasse até você, para que a partir desse momento você vivesse um novo nível. E o problema é que às vezes a gente está olhando para fora, esquecendo que as maiores tempestades estão acontecendo dentro. Irmão, nenhum barco afunda pela quantidade de água ao seu redor, porque todos eles navegam em meio ao oceano. Mas todo barco que afundou é porque em algum momento deixaram a água entrar. Você está comigo? Diga amém. Essas crises têm muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Às vezes a gente está angustiado achando que a nossa crise é o final da nossa história, quando na verdade o poder do Evangelho não se revela só quando um problema vem, mas é como a gente reage a partir desse problema. O problema não é de quem está liberando lixo, o problema é de quem está levando isso para dentro de casa. O problema não são as más notícias no jornal, o problema é se os jornais são o meu devocional. O problema não é se a mídia está querendo espalhar terror sobre a população. O problema é se eu não carrego uma palavra de esperança. Irmão, todo lugar que não foi preenchido por Deus vai ser preenchido por alguém. Então, se eu não estou sendo preenchido de palavras de esperança, de fé, de vida, a primeira má notícia vai encontrar espaço dentro de mim. Fé não é a certeza de ondas calmas. Fé é a certeza de que mesmo que elas me afundem, Deus sempre me traz à tona de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E esse é o poder do testemunho, porque em algum momento alguém vai afundar do teu lado e você vai falar: ei, irmão, fique em paz, eu já tive onde você está. Sabe qual que é o poder do Evangelho? Não é a gente apontar o erro do outro, mas a gente liberar o destino sobre o outro. Eu sei o que você está passando, mas eu quero trazer você para aquilo que eu estou vivendo. Irmão, Evangelho nada mais é do que impulso. É você pegar alguém que está lá embaixo e trazer para a mesma altura que você está. Não tem vergonha em recomeçar, irmão. A vergonha é olhar para o meu problema mais do que a minha promessa. A vergonha é esquecer que dentro de mim existe a própria vida de Deus. Irmão, não tem vergonha em passar por dificuldades, mas você não pode parar em meio a elas. É normal, é normal. Porque a fé, ela precisa ser falada, se a gente espera que ela também seja vivida. Quantas vezes a gente vê Jesus perguntando para alguns homens: ei, o que você quer? Porque na verdade ele queria ouvir daquele homem: o que você crê? O que você quer? O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero voltar a enxergar. Então seja feito conforme a sua fé. O que você quer? Jesus, eu quero poder ser livre dessa lepra e voltar para minha família. Então seja feito conforme a sua fé. A questão não é se Jesus tem proporcionado encontros. A questão é se a gente está dizendo para Ele o que a gente precisa quando esse encontro acontece. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ele sempre faz mais do que esperamos. A verdade é que o Evangelho não tem a ver com diminuirmos as nossas expectativas. O Evangelho tem a ver com nós aumentarmos a nossa fé. A gente está o tempo inteiro tentando ressignificar o que Deus pode fazer, quando na verdade Deus quer elevar a nossa expectativa naquilo que Ele vai fazer. Às vezes a gente está se eximindo da nossa responsabilidade, acreditando que alguém pode fazer por mim aquilo que só eu posso fazer. O que eu quero te lembrar é que talvez hoje o que você entende como sendo um problema que vai te parar, eu declaro o nome de Jesus, irmão, pode ser um milagre que vai te mover. Depende de como você encara a sua tempestade. Tem muita gente achando que a coragem começa quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Quando esse gigante sair, eu avanço. Quando a tempestade cessar, eu começo. Quando a crise parar, eu vou empreender. Quando na verdade a coragem não é uma resposta de Deus quando o problema acaba. Coragem é uma porção de algo que não é seu, mas que faz com que você persevere independente do que você está sentindo por dentro.
Em tempos de crise é necessário coragem. Em tempos de paz, André, também. Coragem para não se acomodar quando deveria estar avançando. Coragem para dar passos de fé mesmo quando está tudo bem. Irmão, o evangelho não é uma resposta só para dias maus. O evangelho é o único caminho pelo qual a gente continua de pé. Então você tem que ter coragem até de deixar para trás coisas que foram boas por um tempo, mas não são mais de Deus para você. Então às vezes a gente tem coragem para começar, mas não tem coragem para se desprender e recomeçar. Porque às vezes temos coragem para dar os primeiros passos, mas quando chega a primeira luta, a gente prefere recuar. Irmão, viver o novo não tem a ver só com sair do velho, mas tem a ver com continuar caminhando enquanto nada acontece. Faz sentido? Enquanto nada acontece, enquanto parece que coisas não estão se movendo, enquanto parece que portas não estão se abrindo, é exatamente nesse lugar que a gente precisa de ainda mais coragem. Coragem não é só para quem está em crise. Coragem é necessária para qualquer pessoa em qualquer estação. Quem sabe o que carrega não tem dúvidas em relação ao futuro que o aguarda. Você está comigo? Diga amém. Coragem tem a ver com a gente se lançar. E às vezes a gente acha que dar passos em direção ao desconhecido significa que você está dando passos incertos. É que quando caminhamos com Deus, por mais que a nova estação seja desconhecida, ela nunca vai ser incerta. Existe uma diferença entre o que é desconhecido e incerto. O desconhecido é porque eu não conheço, não significa que Deus não saiba. Agora o que é incerto, irmão, é que pode dar certo ou não. Tem muita gente caminhando com Deus, acreditando que Deus propõe estações incertas. Assim, são muitos de nós que preferem a segurança do conhecido do que o extraordinário desconhecido em Deus. A coragem não começa quando o problema termina. A coragem só existe porque os problemas existem. A coragem só existe porque os gigantes existem. Então não dá para experimentarmos uma porção sobrenatural de Deus se ainda não estamos cheios de Deus. Às vezes o que nos falta não é coragem, às vezes o que nos falta é o próprio Deus, irmão, se movendo dentro de nós, a consciência da presença, a consciência de que eu carrego dentro de mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Olha que interessante, se um herdeiro não sabe que tem uma herança, ele vai morrer sem acessar a herança que estava disponível para ele. Não tem a ver só com o que eu carrego, mas tem a ver com a consciência que eu tenho a respeito daquilo que eu carrego. O poder da consciência dá acesso a realidades que já são suas, mas enquanto você não sabe que tem, você vive como se não tivesse. A coragem precisa partir desse pressuposto, consciência. Eu preciso trazer à minha memória que eu carrego dentro de mim o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Quando eu lembro que o poder que habita em mim ressuscitou Jesus, não dá para ter tanto medo em relação ao futuro. Porque se nem a própria morte, que é o limite final da criação, foi capaz de parar esse poder que em nós atua, não é uma crise financeira e migratória ou familiar que vai parar você. Cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E tome muito cuidado com o seu caráter, porque eles se tornam o teu destino. As nossas ações, elas podem ser planejadas. As nossas ações, principalmente nas redes sociais, podem ser editadas, filtradas, selecionadas. Mas as nossas reações são genuínas e as nossas motivações também. Mudar a perspectiva, mudar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade, as nossas motivações. Tudo isso que eu estou te propondo não acontece na força do braço. A gente não pode apertar um botão e a nossa mentalidade muda. Sabe, o tipo de pensamento que você tem diz muito a respeito do tipo de vida que você vai viver. É a tua mente que está sendo vencida. É o nosso campo de batalha. É lá onde muita coisa é definida. É lá onde muita coisa é liberada. É lá onde a criação que seus filhos vão ter vai ser definida. Existe um sistema, e esse sistema é composto por pensamentos, perspectivas. Esse sistema é a nossa mente. E a forma como ela está vai definir o que a gente faz e por que a gente faz o que a gente faz. É por isso que mais importante do que as nossas ações são as nossas motivações, porque as nossas ações podem ser calculadas, irmão.
Você pode ser o opressor que o teu pai foi, ou você pode ser alguém que você desejava que o seu pai tivesse sido e ele nunca conseguiu ser. Você pode ser para tua esposa aquilo que você viu teu pai fazendo e você rejeitava, ou você pode ser para ela alguém que você nunca viu seu pai ser. Quando a gente define o tipo de pensamento que tem, a gente vai definindo que tipo de história a gente vai construir. Por que eu estou passando por crise? Então, irmão, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: quando você vencê-las, você vai sair muito mais fortalecido do que antes delas. As crises não alteram o nosso caráter, mas elas revelam o nosso caráter. Então vamos parar de usar a crise como justificativa para a gente não caminhar segundo a altura da identidade que tem. O problema não é a crise, o problema somos nós. Não é a gente fingir que não tem nada acontecendo. A fé não é a gente fingir que aquilo não está acontecendo. A fé é a gente não dar para o problema um lugar de governo sobre a nossa história. Você não vai ignorar uma realidade. Agora o que você não vai fazer é dar para essa realidade um papel de governo na tua história. É reconhecer o que existia e declarar o que vai existir. Todo mundo achava Noé estúpido, até que choveu. Noé começa a construir algo que não fazia sentido, para um propósito que não fazia sentido, mas Noé passou a enxergar as coisas segundo a dinâmica com que Deus enxergava também. Eu fico imaginando as pessoas passando por Noé e falando: cara, deixa de ser estúpido, você está construindo algo para uma chuva que nunca existiu. Todo mundo que me conhece diz que meu casamento já era, mas a minha fé diz que eu vou viver os melhores dias da minha vida com a mulher que Deus me deu. As nossas batalhas, elas são quase sempre ganhas na mente. Agora, a Bíblia já fala disso há séculos atrás. Está lá em Provérbios 23:7. Assim como você vê e assim como você pensa na sua alma, assim você é. Alguém que está em crise, ele consegue pela imaginação já se imaginar falido. Por que alguém tira a própria vida? Porque na sua imaginação ele já imagina que o futuro é pior do que ele desistir de viver. Alguém que está em crise no casamento, ele já se imagina solteiro. E aí quando ele vai perceber, se divorciar já não é algo que assusta tanto, porque na mente dele já é uma realidade faz tempo. A grande questão é que quando a gente não blinda a nossa mente, aquilo começa a tomar espaço, até que aquilo que incomodava no início não incomoda mais. E quando a gente menos percebe, aquilo já se tornou uma realidade. Por quê? Porque um dia você deixou que uma semente entrasse e agora ela já frutificou, irmão. Quando a gente está procurando fora do nosso casamento aquilo que Deus já liberou para você dentro do teu casamento. Quando a gente está procurando fora de Cristo aquilo que Deus já te prometeu e liberou para você em Cristo. Muda os teus pensamentos e começa a enxergar o que te cerca de outra forma, e você vai perceber que você está se cansando para conquistar algo que você já recebeu. A fé não é a gente murmurar do que a gente tem, é a gente declarar o que vai ter. Entenda isso. O meu casamento não é o que Deus me prometeu, então ainda não é o final da minha história. Quer um convite para enxergar suas crises de uma forma diferente? Toda crise carrega sementes sobrenaturais. Você está vivendo a maior crise da tua história? Então celebra, porque no meio da maior crise da tua história você vai viver o maior milagre da tua história também. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A forma como você enxerga o mundo vai mudar o mundo dentro de você. Não diminua a tua expectativa, aumenta a tua fé. Não diminua a tua expectativa para ela se acomodar dentro da tua rotina. Não, aumenta a tua fé. Deus, tudo que eu preciso é um milagre. Então continua crendo no milagre e já começa a agradecer por ele. Pessoas esvaziadas da expectativa num Deus que pode todas as coisas têm crido mais em impossibilidades do que aqueles que carregam a própria vida de Deus dentro de si. Eu quero falar um pouco com vocês sobre essa vida abundante, sobre a preocupação de Deus em fazer com que a nossa vida nessa terra, a nossa passagem por aqui, seja algo inspirador, seja algo extraordinário, algo incrível. Se nós desejamos obter uma vida abundante, vamos precisar reunir estratégias para lidar com os momentos difíceis, com os momentos de adversidades. Eu não sei se você gosta de UFC ou do MMA, mas uma das coisas mais importantes de um grande lutador é o que fazer depois que uma boa pancada no queixo. Como se comportar depois de uma pancada feia, uma perda grande, uma adversidade muito intensa. Hoje eu quero ver com você essa vida abundante, esse ensinamento bíblico de como nós podemos
reagir ou recomeçar depois de uma grande crise. Crises, elas estão aí para serem vencidas ou para vencer. A vida é dura para quem é mole, certo? Se você acha que há um complô contra você e que só você que sofre, mantenha mais diálogo, e você vai descobrir que não há uma trama no mundo contra você. O que Deus precisava fazer para nos dar vitória, Ele já fez. Agora depende de uma posição sua. Se nós queremos vencer, muitas vezes teremos que fazer leituras, observarmos o ambiente. O que você está fazendo? Você está com um problema profissional? Você está precisando de um emprego? É isso, de um trabalho. Tem coisas, e para se resolver e você recomeçar, tu tem que tirar de dentro de tu. Se não está acontecendo nada na sua vida, não é por isso que Deus não é Deus. Porque às vezes você não cria um ambiente para as coisas acontecerem na sua vida. Muitas pessoas não recomeçam porque querem levar para a próxima fase coisas que tem que ter, ou que tem que ficar na fase anterior. Pessoas que têm que ficar na fase anterior, que não pode ir para a próxima fase com você. Pare de chorar por aquilo que deveria ter saído da sua vida há muito tempo e Deus tirou. Aprenda a lidar com as fases. Chega um tempo onde você tem que sair para viver o incrível, o extraordinário. Muitas pessoas querem ficar no conforto. Então o que está te prendendo lá atrás? Aprenda a deixar isso e ir para a próxima fase da sua vida. Deus está esperando você fazer o que nunca fez, para você viver o que nunca viveu. Pare de reclamar das coisas que não acontecem na sua vida. Você está entendendo? Então não é fácil, nunca é fácil para ninguém. Só que nós não conhecemos a história de todo mundo. Nós só conhecemos e a nossa é muito dura. E você quer ser um vencedor e recomeçar? Tem que trabalhar. Você quer recomeçar a sua vida? Trabalhe e construa uma história. Muito mais que esperar o milagre, você pode criar um ambiente, um cenário para que ele aconteça. O maior profeta do seu futuro é você mesmo. Você só tem uma oportunidade de viver, só essa. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma possibilidade: vencer. Evite o erro. Tudo que você plantar, você vai. E o plantio é opcional. Você planta o que quer, mas só pode colher o que plantou. E você sabe que é o pior do plantio? É que na hora de colher, o negócio aumenta para os dois lados. Se tu fez coisa boa, na hora de colher, tu faz algo bom, tu colhe algo sensacional. Agora, se tu fez uma besteira, segura, porque na hora de colher as besteiras parece que multiplica. Olha o que está acontecendo comigo, porque plantio, o negócio é recalcado, sacudido, transbordante, tanto por bom como por ruim. E sabe qual é o grande problema nosso? Nós olhamos para um vencedor e só olhamos para seu momento, nós não olhamos para a sua história. A maioria das pessoas acha que nós já nascemos tendo e fazendo o que fazemos. O que você precisa? Para ser um vencedor, você precisa andar num carro extraordinário, porque você acha que é essa a imagem que você vai vender? Você quer morar numa mansão? Morar numa mansão é fácil, difícil é torná-la uma casa em lar. O que você é bom em fazer? É isso que pode mudar a sua vida. Se é relevante ou não perante a sociedade, perante as pessoas ou não, você veio com um dom para fazer o quê? Desempenhe. E à medida que você vai desempenhando, você vai mudando de nível. E a melhor maneira de ser o melhor no que você faz é não querer ser melhor que o outro, é querer apenas ser melhor do que você mesmo amanhã. E é assim que funciona. Vamos sair daqui para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Um dos grandes argumentos das pessoas que não vencem é a ausência de recursos. Pessoas olham para o que tem, olham para a sua situação, para a sua realidade e olham para seu ideal. E quando elas fazem essa perspectiva, elas descobrem que o distanciamento é tão grande, que o nível de recurso que elas têm à sua disposição no momento é inviável para que elas se tornem vencedoras. Pare de esperar o momento adequado. O momento oportuno é agora. É já. O dia mais importante da sua vida qual é? Hoje.
O momento mais importante é agora. Porque muitas pessoas passam por essa vida sem saber quem são, porque a identidade está altamente atrelada à missão. Quem não descobre o que veio fazer corre o risco de não descobrir nunca quem é, ter crises de identidade. Nós precisamos entender que se conseguimos estabelecer um estilo de vida onde nós vamos agir pela visão, acreditando que apesar de todas as adversidades, de todos os problemas e de todos os obstáculos que estarão ao nosso redor, e não se iluda, eles estarão lá. Não existe facilidade para ninguém. Se os nossos olhos forem maus, nós vamos levar a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família para um ambiente tenebroso. Se nós aprendermos a enxergar as coisas por visão, que subjuguem a visão física e natural, nós vamos conseguir levar a nossa vida para um outro patamar. Alguns resolvem viver numa escuridão total, abrindo mão de tudo, vivendo uma vida extremamente limitante, não enxergando basicamente nada. E se você está satisfeito indo além, não prive a pessoa e não force-a a sair de onde está para viver o que você está vivendo. Se você deseja viver o incrível, sensacional, o extraordinário, também tem para você, e isso não é pecado. Vai viver o incrível, o sensacional, ampliando a sua visão e não a sua vista. Melhora a sua visão e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. O que a vista pode fazer em determinados ambientes e momentos da nossa história. Hoje você está desempregado, hoje você está vivendo uma crise, ou se não está vivendo hoje, certamente amanhã você vai viver. Talvez alguns aqui nesse momento, a palavra seja um ambiente de terapia para você, de tratamento, mas talvez seja uma prevenção, para que você hoje se abasteça de algo que você vai utilizar amanhã para lidar com o seu momento de adversidade. Está na hora de você amar como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Está na hora de você cuidar de seus filhos como nunca cuidou, para amanhã eles cuidem de você como você jamais imaginou que eles cuidariam. Está na hora de nós fazermos o extraordinário, sensacional. Saia desse vácuo, meu filho, porque você vai ter história para contar. A respeito de quem? De você mesmo. Hoje eu vejo muita gente, certo, que na hora de contar suas histórias diz que elas aconteceram onde? Pertinho dele. É o marido da outra que mudou, é o filho da outra que... é o ministério do outro, é o outro que viu, é o outro que sentiu. Para com isso. Vamos viver nossas próprias histórias. Deus está esperando que você faça o que você nunca... É isso que eu quero usar, ousadia. O problema que você está enfrentando não é problema, ele é a possibilidade que Deus criou para você vencer e se promover, para ir para a próxima vida. É o próximo estilo de vida. Eu queria que você entendesse. Você está em meio a uma adversidade? Tá, é isso o seu problema? É. Você pode tomar posse da palavra de Deus ou arrumar uma chupetinha. É um pirulitozinho, chorar. Não vai adiantar nada, o problema fica lá do mesmo jeito. Nós temos que tomar desse que levem as coisas ruins. Se Deus estiver à frente dela, é com ousadia, fazendo o que ninguém faz, que você vai chegar onde ninguém chegou. Não queira o posto dos outros. Tenha coragem de enfrentar seus inimigos, de enfrentar seus obstáculos, ok? Eu preciso encarar a minha realidade para alcançar meu ideal. Se eu não tiver forças, se eu não tiver ousadia para encarar a minha realidade, eu nunca vou para o meu ideal. Qual é a minha realidade financeira hoje? Qual é a minha realidade de saúde hoje? Qual é a minha realidade espiritual hoje? Qual é a minha realidade? O que eu estou enfrentando hoje? Isso é minha realidade. Hoje pessoas, mediante as suas realidades, elas se embotam, elas se comportam de forma ruim. Já que eu não tenho, querido, vou falar uma coisa para você. O primeiro carro que eu tive na minha vida foi uma Brasíliazinha velha. Eu só quero que você entenda que às vezes vai fazer parte, você vai ter
momentos e coisas na sua vida que não são seus ideais, mas são suas, e você precisa trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. Se nós entendermos isso, é isso que nós precisamos. Gente, Deus não tem um grupinho que olhou e disse assim: gostei de você, você vai prosperar, e você? Você não gostei de você. Não, Ele dá as ferramentas, Ele dá as informações. Então você tem que ver onde você está. É aqui. O que você é? Você é o quê? Você é brasileiro? Você é português? Você é espanhol? O que você é? Você é angolano? De onde é que você veio? Então vamos ser ousados.